Primeiro, uma coisa, eu gostei, assim, eu não fiquei super satisfeito, mas eu gostei da participação de vocês em fazer as atividades, tá? E apesar de só metade da turma ter entregue, tá? O laboratório 1. A questão é, não vai ter outro laboratório até a prova. O próximo laboratório vai ser a prova, tá? Então vocês vão ter que aprender a mexer no Tinkercad, porque na prova vocês vão ter que fazer simulação também, tá? E entregar junto com a prova, que vai ser o terror mesmo. Mas enfim, pessoal, vai ter tempo suficiente para fazer, tá? Quem vai ter que correr atrás aí é quem não fez o laboratório, que vai ter que aprender de um jeito ou de outro, tá? Eu dei o básico da ferramenta, mas se tu entra no YouTube, tem um monte de tutorial, tá? Também ensinando, tem os próprios tutoriais do próprio Tinkercad. Então fiquem atentos a isso, tá? Que a prova vai ser difícil, professor, a prova vai ser difícil, cara. Não vai ter nada de diferente de que vocês viram até agora, tá? Não vai ter nada diferente do que vocês viram até agora, tá? Só um pouquinho que eu preciso salvar a gata ali, que ela se trancou. Por favor. Deu. Então, é isso aí, tá? Vocês vão ter que saber usar o Tinkercad na prova. Corram atrás. Marquem atendimento comigo se vocês estiverem tendo muita dificuldade. Tá? Mas é isso. Tá? Eu acho que a participação, pelo menos tentaram fazer, aí alguns não conseguiram. Tá? E é isso aí. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o laboratório, sobre a lista de exercícios? Está muito difícil, está impossível de fazer, é pouco tempo. Eu acho que não foi pouco tempo, né? O que vocês acham? Impossível não tá, né? Só é um pouquinho difícil. Tá, mas é porque é difícil, tem coisas que são difíceis, né? E a dificuldade de. Não exagera, tá? Se tivesse montando lá o circuitinho, talvez dando choque nos teus dedos, que nem os kits lá dão choque, aí tu pode dizer que pode ser meio jogos mortais. Assim. A gente não tem perigo nem de tomar choque. Tá? Tu tem perigo de quebrar, talvez, o teu computador, alguma coisa assim de raiva de estar não conseguindo fazer o negócio. Tá? E aí depende de ti. Então, tem isso aí, pessoal. Eu vi que muita gente tentou simular, montou alguma coisa e acabou desistindo, porque tinha algumas ligações até meio simples, que estavam erradas, que era fácil de corrigir, assim, se vocês tivessem conversado comigo. Tá? E tem isso, né? Alguns fizeram a simulação e eu botava umas combinações lá, de repente, você explodiu, né? Vocês não acharam isso meio estranho, né? A Monique achou, né? Ela falou que achou estranho. Tá? Então, Sor, mas oi. afinal, o que era para entregar? Porque eu te mandei os prints e as coisas, tu disse que não era bem isso. Não era o print do... Eu queria o diagrama, o desenho do circuito digital. Eu não queria o print do Tinkercad. Tá? Isso não era o que eu queria. Tá? Era o diagrama com portas lógicas. Aquilo ali não me diz nada. Inclusive, aquilo eu olho, era aquilo que eu ia avaliar, aquela simulação que eu ia avaliar. Então, nem faz sentido tu botar aquilo no relatório, porque já está para mim lá no Tinkercad, eu já podia olhar isso. Tá? Eu queria o desenho do circuito. E aquilo não é o desenho do circuito. Que nem a gente viu nas aulas. Tá? Entendeu? Não sei. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Tá? É o desenho do circuito com portas lógicas. Aquilo é um desenho de circuitos com portas lógicas? Não. Então. Eu já não conseguia ver aquilo no Tinkercad? Eu já não tinha falado que eu conseguia ver? Tu consegue ver se eu colocasse na turma, né? Ou tu consegue ver tudo que eu faço no meu Tinkercad? Eu consigo ver tudo que tu faz no teu Tinkercad. Tá. Tranquilo, então. Tá?
Alguns me perguntaram isso e eu falei, eu mostrei até em aula, acho que para todo mundo, assim, que eu abri, eu acho que o Tinkercad de alguém, tá? E mostrei, assim, para toda a turma. Mas, eu entendo que vocês ficam meio perdidos com as coisas, mas, pessoal, é que assim, ó, vocês têm que conversar comigo, tá? Vocês têm que conversar comigo, vocês têm que me dizer. E, eu fiquei contente que tu me falou isso agora, porque eu posso melhorar na forma de fazer o enunciado do problema, mas eu também acho importante que vocês falem isso antes, as coisas antes, tá? Mas foi só o primeiro, senhor. Nas próximas agora eu já sei o que é que tu precisa ver. Beleza, e fala mais, conversa mais comigo, pergunta mais, assim, professor, o que é assim? Pode me manda uma foto, me manda o WhatsApp. Pessoal, quem me mandou o WhatsApp e me mandou e-mail, eu deixei no vácuo. Teve uma pessoa que me mandou um oi, tudo bem, que eu não respondi, porque eu quero que vocês me mandem as perguntas da turma, tá? Então, tem que ser direto ao ponto. Nem sei se foi dessa turma aqui que aconteceu. Mas, eu, a princípio, respondi todo mundo, eu acho. Tá? Se eu não respondi alguém, aí me cobre. Me mandem print das coisas, pergunta se está certo. Se é uma coisa rápida e fácil de olhar, eu vou te dizer ali se está certo, se não está certo. Tá? Então, conversem mais comigo, fora do horário de aula. Mandem mensagem. Se der, eu respondo. Eu estou quase todo o tempo em casa, então. Eu posso marcar um atendimento. E aí, na parte da tarde, e aí eu posso falar sobre o Tinkercad. Daí a gente marca uma sala aí. O que vocês acham? Porque eu mostrei o básico, tá? Eu mostrei o básico. Tá, deixa eu ver quando que é bom para mim. Pode ser na quinta-feira. Deixa eu ver na quinta-feira, que horas? Na quinta-feira, depois das 3, às 13h15, 13h30. 13h30 até umas 4. Tá? Então eu vou marcar com vocês, tá? Então, na quinta-feira. Deixa eu ver. Não. A quinta-feira vai ficar muito ruim para mim, porque quinta-feira eu dou aula o dia inteiro. Eu sei que vocês vão me odiar, mas se for sexta-feira, eu estou com o professor. Hein? O que vocês acham? Pode ser? Olha, tá um monte, seria ótimo, tá bom, pode ser. Então pode ser sexta. Fechou sexta. Que horário que você... Pode ser sexta às 3. Sexta, 15 horas. Tá? Aí eu mostro ali, como eu boto uma expressãozinha, mostro um circuito e mostro como eu vou montar ele, tá? Ô, senhor, tem como Oi. o senhor gravar esse atendimento para poder ver depois? Gravar? É. Tem, é só vocês me lembrarem, tá? Às vezes eu me esqueço essas coisas. Eu vou tentar não me esquecer, mas aí eu posso sim, tá? Tá, muito obrigada. Tá, então fechou. Sexta, 15 horas, eu vou botar já na minha agenda aqui, para não me esquecer. Esperem aí um pouco, sexta. Eu já vou fazer um atendimento na quinta de manhã para o pessoal da tarde. E aí eu dou aula de manhã, de tarde e de noite na quinta. Eu não vou ter tempo para fazer mais nada da vida. Vamos lá, às 3 da tarde. Atendimento. Tá. Então, tá combinado. Tá. Atendimento Tinkercad, sexta-feira. Vou botar de novo aqui. Estou daí para nós. Tá. Maravilha.
Então tá. Então, eu acho que era isso. Então, foi essa a dificuldade de vocês com o Tinkercad. Tá? É normal, tá, pessoal? Vai ter dificuldade, porque não é fácil. Mas também não é impossível. Pensa que um quebra-cabeça, é um joguinho, você tem que jogar, botar as coisas no lugar certo. Vamos lá. A gente viu essa aula, né? Mas vamos rever, passar ela rapidinho aqui. E tem um exercício no fim da aula para vocês fazerem também. E aí a gente encerra essa parte de projetos de circuitos digitais. Então tá. O que vocês fizeram nesse laboratório não foi um projeto de circuitos digitais, porque eu já dei uma expressão para vocês, eu só queria que vocês, né, achassem o circuito e montassem ele. Era só essa ideia, que são as coisas mais básicas, tá? Então, vocês tinham a tabela verdade ali, mas o que é essa tabela verdade? O que ela significa? Ela significa alguma coisa? Né? Não queria dizer nada. Ela não quer dizer absolutamente nada para vocês, tá? Então, lembram que na aula passada a gente falou sobre os robozinhos, o seguidor de linha, né? Que é um projeto, né? É um projeto. Tu vai lá, tu tem um monte de condição, tá? Então, ali, vocês lembram disso? Ou não lembram? Lembra, não? Sim. Tá. Então, era um projeto, tá? Vocês tinham que pegar e fazer aquela tabela, na verdade, ela tinha que servir para alguma coisa. Certo? Então, ela tinha um significado, assim, físico, por se assim dizer, tá? Então, ela tinha um significado físico. Tá? Não era só uma tabela verdade. E aí entra, então, a questão, né? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, tá? Então, o que vem primeiro? A tabela verdade ou a expressão lógica, ou o circuito? Né? Em geral, é a tabela verdade, tá? Em geral, é a tabela verdade. Em geral, tu vai ter um problema que vai ser descrito, tá? Ele vai ser descrito para ti o problema. E como que tu vai traduzir isso para a linguagem de eletrônica digital? Tá? Tu vai traduzir isso através de uma tabela verdade. Certo? Lembram disso? Então, ó, tudo que eu falei resumido aqui nessas duas linhas. Tá? Olha aqui, ó. Faz sentido essas linhas com o que eu falei? Em geral, né, durante o projeto de circuito digital, o primeiro passo é mapear em uma tabela verdade a saída, dada todas as combinações de entrada. Lembra que a gente fez com os motorzinhos? Para cada combinação de nível lógico dos sensores, era um ou outro motor que funcionava, ou os dois motores, ou nenhum. Lembram? Isso. O motorzinho funciona ou não funciona? Não funciona, os dois funcionam. Né? Você sabe como funciona, né, o seguidor de linha. Se ele vai para um lado, tu tem que desligar o motor para ele girar para o outro, né? E aí ele identifica que está indo para um lado ou para o outro pelos sensorzinhos que tem na frente dele. Vocês já viram isso funcionando, né? Teve o RoboShark, que vocês participaram de alguma, que seja vendo? Sim, a gente teve algumas aulas. Tá. Teve uma RoboShark, sim. Teve. E vocês usaram o Lego? Chegaram a usar o Lego? Acho que a gente usou o Lego, se não me engano, um pouco. O Lego eles faziam antes, eu não me lembro agora se estavam fazendo, mas eles faziam os projetinhos do seguidor de linha com Lego também. Aí com Lego dá para fazer, geralmente fazem com um sensor só, né? Tem um esquema que faz com um sensor só. O exemplo que eu dei na aula era com 2 sensores, que é o clássico analógico, tá? Você vai 2 sensorzinhos lá, eles medem a reflexão da luz, né? E ele vai ver se ele está indo para um lado ou para o outro da linha e liga ou desliga o motor, tá? Mas, em geral, é isso. Tu vai ter um problema que vai ser descrito, tu vai ter que interpretar o problema, e aí tu vai ver como que tu monta a tabela verdade. A tabela verdade também ela depende um pouco do que tu tem disponível para fazer. Como assim, professor? Do material que tu tem. Então, imagina que meu motor, ele liga com... Eu posso ter 2 tipos de motor. Um motor que liga com 0 e um motor que liga com 1.
Tá? A gente vai ver mais para frente, quando a gente começar a ver os flip-flops, que tem umas coisas que a gente chama de entrada nível ativo, entradas que são ativas com nível lógico baixo. Tá? Imagina que eu tenho uma memória, acho que todo mundo entende mais ou menos como funciona uma memória, né? Uma memória de um computador, por exemplo, tu pode escrever e ler nessa memória. Acho que todo mundo entende esse conceito básico. Sim ou não? Tá? Então, uma memória tu pode ou ler, a gente chama de read, ou tu pode escrever, que chamam geralmente de write. Tá? E aqui está os dados, que eles podem tanto ser de saída como de entrada, né, os dados da memória. Tá? Aí, o que é uma entrada ativa nível baixo? Então, geralmente, essas entradas são ativas nível baixo. Quer dizer o quê? Se eu quero ler a memória, eu tenho que botar 0 no read e manter 1 no write, né? Porque eu não posso ler e escrever ao mesmo tempo. Tá? Aí, se eu ponho 0 no read, quer dizer que ela está funcionando, né, para fora. Tá? Então, eu posso também ter qualquer coisa que funcione com lógica digital, ela pode ser ativa com nível lógico alto ou baixo, né? Eu posso acender uma lâmpada com nível 0. Vocês acreditam em mim ou vocês querem que eu prove isso? Vocês entendem que eu posso ligar uma lâmpada com 0? Ou vocês acham que a lâmpada só acende, o LED só acende com 1? O que vocês acham? Hein? Alguém tem uma sugestão? Ninguém? Vocês acreditam em mim, então? Eu posso ou não posso ligar uma lâmpada com 0? Senhor, tecnicamente tu pode. Como assim, tecnicamente? Explica Se melhor. tiver uma porta não te negando, e daí vai... Então, vamos dizer que o meu circuito que eu projetei lá do meu ligador de lâmpadas, no fim eu tive que botar, não interessa por quê, mas no fim eu tive que botar um inversor lá para ligar a lâmpada, no fim do circuito. Aí eu estou ligando minha lâmpada com... Ó, aqui está meu circuito. Vocês já tiveram eletrônica, aprenderam o que é um transistor? Sim, né? Ou não? Não sei se isso é no segundo ano. Acho que isso não é no segundo ano. Sim? Tá, então tá aqui minha lâmpada. Isso é um transistor, ele é um NPN, né? É um NPN. Então isso quer dizer que se eu tiver um aqui, né? Esse transistor como chave vai funcionar. Aqui é a lâmpada. Tá? Então, é uma lâmpada que funciona com 5 volts. Tá? Mas minha lâmpada, ela acende com 0, né? Eu ponho 0 aqui. Tá? Professor, o senhor vai cobrar transistor da gente? Eu deveria, mas eu não vou. Eu sei que não deve ter dado tempo ainda disso, né, ficar bem fixo na cabeça de vocês. Mas, enfim, eu posso ligar coisas com 0, é isso que eu quero dizer. Tá? E posso desligar coisas com 1. Quando a gente vê os flip-flops, vai ficar muito mais claro para vocês, eu espero. Tá? Por que eu estou falando todo esse blá, blá, blá? Porque a tua tabela verdade, no fim das contas, vai depender disso. Se meu motor liga com 0, então eu tenho que pensar a partir desse ponto de vista. Tá? Quando esse motor tiver que estar ligado, eu tenho que botar 0 lá no valor do motor, na entrada do motor. O motor liga com 1. Então tem que botar 1. Tá? Então, o projeto da tabela verdade depende do que o teu problema está dizendo. Professor, eu vou ter que saber interpretar, fazer uma super análise. Não, o problema vai estar claro, ele vai estar te dizendo. Olha, eu tenho esse motor que funciona assim, eu tenho esse negócio que funciona assado. Tá? Tu não vai ter que adivinhar as coisas. Né? Então, quando tu te deparar com esses problemas, tu vai ter todos os dados, tu tem que ter todos os dados, porque tu não pode projetar uma coisa sem saber o que tu está fazendo. Entenderam isso tudo que eu falei? Que a tua tabela verdade do teu projeto depende do quê? Do que o teu problema está te informando. Tá? Que não vou fazer ele sair ligando as coisas com 1, desligando com 0. Porque elas podem ligar com 0 e desligar com 1. Tá claro isso?
Sim? Não? Não está claro. Então tá, obrigado. Bem, aí eu gerei a tabela, tá? A partir do problema que eu tenho. Né? Então, eu fui apresentado para um problema, consegui achar a tabela. Beleza. Achei a tabela e agora o próximo passo é tentar... eu achei a tabela e agora o próximo passo é achar a expressão que implementa aquela tabela. Tá? Então, o que é a tabela? Nada mais é do que o resultado de todas as possíveis combinações das variáveis da expressão. Então, eu preciso achar a expressão, porque daí, a partir da expressão, eu posso achar o circuito, que foi o que vocês fizeram no laboratório. Vocês já tinham a expressão. Né? E aí eu pedi para vocês acharem a tabela também e conferir. Tá? Agora vocês vão fazer... Isso são as várias formas de tu pensar eletrônica digital. Tá? Da onde tu partir, tu chega nos outros resultados. Se tu só tem o circuito, tu pode achar a expressão e a tabela. Se tu só tem a tabela, tá? Tu pode achar a expressão do circuito e vice-versa. Tudo versa-vice, né? Dá para fazer de tudo. Mas, bem, como que eu acho a expressão? Então, a gente viu que na última aula, a gente se preocupava com o quê? Com as linhas que são igual a 0 ou com as linhas que são igual a 1? Vocês se lembram disso? Quando a gente tem a tabela verdade e a gente quer achar a expressão. Lembra ou não lembra? A gente se preocupa com as linhas que é igual a 1 ou a gente se preocupa com as linhas igual a 0? %50 de chance de acertar, olha aí, ó. É a maior chance que tu vai ter no dia de ganhar alguma coisa, hein? Tá, tô brincando. Sempre pessimista, né, professor? Tem que mudar essa minha mentalidade. Ó, tu tem 50% de chance de acertar, tu não vai tentar chutar. Olha para essa tabela verdade, olha para esse circuito e me digam, a pessoa que pegou essa tabela verdade e fez esse circuito, ela se preocupou com as entradas que eram 0 ou com as entradas que eram 1? Monique fez a tentativa dela. E o Pedro... Então, assim, a Monique está certa. Eu não sei se ela... Eu não sei se ela sabia ou se ela chutou, né? Ou se os colegas também sabiam que era 0 ou se chutaram. Mas tudo bem. Gostei da participação. Não é 0, é 1. Olhem aqui, ó. Olhem como tá as entradas aqui. É A invertido vezes B, não é? Esse circuito aqui é A invertido vezes B, né? Botem o valor da primeira linha. Vai dar quanto? 0, né? Ó, vai ter esse B que é 0, vai estar multiplicando ali, a seda vai ser 0. Pula a linha que é 1, vamos para essa outra linha de baixo aqui. Ó, vai ser 1 aqui, que vai ser 0 aqui. E aqui vai continuar 0, saída é 0. Botou 1 e 1. Agora, 1 aqui, mas esse 1 que está no ar ainda continua sendo 0 aqui, a saída vai continuar sendo 0. Ou seja, esse circuito, ele funciona só para qual linha? Para as linhas que é igual a 0, ele funciona para todas, né? Mas assim, ele foi criado única e exclusivamente para prever quem? O 0 e 1, senhor. É, mas ele foi feito para prever a linha que é igual a 1, não concordam? Que cai como uma luva esse circuitinho para ser 1 ali? E ser 0 para todo mundo? Sim ou não? Ó, se o A é 0, ele vira 1 aqui, né? E o B é 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, ele não parece que foi feito um para o outro? Sim ou não? Não parece? Vocês não veem essas coisas poéticas na eletrônica digital? Parecem, né, que foram feitos. Obrigado, Monique. Manuela, desculpa. Obrigado, Manuela. Sim, eles foram feitos um para o outro, tá? Então,
E vocês enxergam alguma lógica nesse circuito aqui em relação a essa linha? A variável que apareceu 0, como é que ela aparece no circuito? Qual é a variável que é 0 nessa linha? Variáveis são as entradas, né? Qual a variável que é 0? É o B ou é o A? É o A ou é o B? Alô? Alô? Dormiram? Hein? Quem é a variável que aparece como 0 nessa linha? Qual, pessoal? Qual variável? O que é variável? Vocês não sabem o que é variável? O que vocês não sabem? O que é variável? O que é 0? Muito bem, obrigado. Tá? Todo mundo enxerga que é o A, que é 0 aqui, ó, nessa linha? Ah, professor, é uma pergunta besta, mas é uma pergunta para saber se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Tá? Porque não adianta nada eu falar e vocês estarem prestando atenção. E eu não estou vendo você, não estou vendo a cara de vocês. Tá? Então, eu não sei se vocês estão prestando atenção. Então, eu vou fazer pergunta besta e eu quero que vocês me respondam. Né? Obrigado quem respondeu. Então, o A é igual a 0. Tá? Nessa linha que é igual a 1 aqui. E o A aparece como no circuito? Aparece invertido, né? Isso, obrigado. Então, olha só. Tá, professor, mas isso eu só tenho uma linha que é igual a 1. E se eu tiver mais de uma linha? Aí eu vou ter que usar algum dos outros circuitos que prevêem 1 nas outras linhas. Olha aqui, ó. Quais linhas que eu vou me preocupar, então? Eu já aprendi que eu me preocupo com as linhas que é igual a 1, né? Essa aqui, ó. Então, elas são do meu interesse. Ou seja, eu vou fazer um circuito só para que essa linha seja igual a 1. Tá? Então, olha só. Seguindo a mesma lógica que eu tinha antes, como é que eu faço esse circuito? Eu tenho que fazer uma porta AND entre eles, tá? Então, entre A e B. Tá? Ó, eu faço uma porta AND entre A e B. Tá? No caso, deixa eu... para ficar mais fácil. Tá? Eu faço uma AND entre A e B dessa linha aqui, ó. Tá? Desse jeito, se eu fizer essa AND desse jeito, com a variável que aparece 0 nessa linha invertida, com a variável que aparece 1, que daí ela não parece invertida. Se eu fizer uma AND dessa forma, eu vou ter certeza absoluta que só essa linha vai ser igual a 1. Aí eu previ, tá, esse 1 dessa linha. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, como é que eu vou tirar a expressão da tabela verdade? Eu vou pegar todos os casos que são igual a 1 e eu vou prever esses casos. Eu vou criar um circuito para garantir que essa linha, de fato, seja 1, e só ela. Tá? E eu vou fazer isso para todas as linhas que é igual a 1. Então, esse outro circuito aqui. E como é que eu garanto que essa linha vai ser igual a 1? É só eu fazer uma AND entre as variáveis, que no caso é A e B. Tá? Aonde a variável que é 0, ela vai aparecer invertida. Ó, a variável que é 0 vai aparecer invertida. E daí eu vou estar fazendo 0 invertido vezes 1, que é igual a 1. Tá? Tá, e aí eu tenho os dois circuitos. Um para cada linha. Como é que eu junto eles? Né? Porque só tem uma saída. Tá? Aí eu boto uma OR, porque a cada instante de tempo, uma vai ser 1 ou a outra vai ser 1. Ou as duas vão ser 0, né? Tá? Então, vocês conseguem notar algum padrão nisso? Ó, eu vou mostrar essa tabela verdade aqui, com 3 variáveis agora, ao invés de 2. Alguém não consegue entender de onde saiu essa expressão, de onde saiu essa, e por que a gente escolheu essas linhas da tabela? Primeira coisa, vamos começar pelo básico. Por que
só tem expressão para essas linhas? Por que vocês acham que só tem expressão para essas linhas? E não tem para mais nenhuma linha da tabela? Muito bem, Pedro, tá? Exatamente isso. Tá? O Pedro está certo. Só tem expressão para essas linhas porque elas são as únicas linhas que a saída é igual a 1. Tá? Agora, por que essa linha primeira aqui, ó, vamos fazer... Aqui, ó, vamos botar um verdinho aqui. Verde. Ó, por que essa linha aqui, ela é A invertido vezes B vezes C invertido? Por quê? Por que o A e o C aparecem invertidos? Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Porque tudo que é 0 vira 1. Porque 1 vezes 0, por exemplo, seria 0 o resultado. Então tem que ser tudo 1. O resultado dá 1. Tá, eu entendi a tua resposta, mas é uma forma mais simples de falar isso. Porque, o que tu quis dizer é o seguinte, porque eu quero que A vezes B vezes C seja 1, certo? É isso que tu quis dizer, correto? Tá. Então, eu quero que A vezes B vezes C seja 1. Só que, para isso ser 1, quem aparece 0 aqui tem que ser invertido, tá? Mas uma forma mais fácil de pensar isso, se tu ainda não consegue entender, é que é o seguinte, todas as variáveis que aparecem 0 nessa linha, elas têm que aparecer invertidas. Tá? Então, a Monique e o Vinícius, eles falaram correto. Por que aparece invertido o A e o C? Porque o produto... Por que não pega ali e não a penúltima linha que já tem 2 uns? Monique, essa penúltima linha aqui? Tá. Por que eu não escolho essa linha? Tá, é isso que tu quer saber? Por que eu não escolho essa linha? Tá. É porque eu tenho que escolher as linhas cuja a saída é 1. Ó, a saída é 1. Quem é a saída do meu circuito? É o X. Tá? Então, acho que talvez tenha ficado confuso. Então, eu tenho que selecionar as linhas cuja saída é 1. Tu entende a diferença agora? Ó? E não... Tá, olha só, meu ponto é tipo assim, nessa tabela que tem a saída, eu consigo ver quais são 1. Mas, por exemplo, ali nas entradas só tem a B e C, não tem nada invertido ali. Então, com as entradas cruas ali, por que eu só não pego a outra e inverto o C? Porque daí tu vai ter essa linha igual a 1, se tu fizer isso. Tu tá querendo dizer assim, por que eu não faço A vezes B vezes C invertido? Tá. Se eu fizer isso, A vezes B vezes C invertido. Então, vamos tentar fazer de um jeito que tu e que os outros que estão com essa mesma dúvida entendam. Então, olha só. Se eu fizer A vezes B vezes C invertido, como tu está dizendo. E aí não usa essa expressão aqui. É isso. É? Tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma tabela verdade? Olha só, o que vai acontecer? Quando o meu A for igual a 1, quando o meu B for igual a 1, e quando o meu C for igual a 0. Tá? Essa linha vai ser quanto? Qual vai ser a saída dessa linha aqui? Quando eu tiver esses valores de entrada aqui. 0. E essa aqui vai ser 1, né? É a mesma tabela verdade? Entendeu agora? Por que eu não posso simplesmente escolher qual linha que eu quero usar? Eu sou obrigado a escolher as linhas cuja saída é 1. Eu preciso escolher essas linhas. Tu entendeu? Agora, por que eu não posso escolher?
Claro que faz. Claro. Imagina que isso, sei lá, é uma válvula. Vamos dizer que isso é um sistema de aquecimento lá. E vamos dizer que, né, é um sistema de aquecimento que está medindo lá. Uma das entradas é um sensor. Tá? É um sensor. E vamos dizer que nessa linha aqui, que é 1, que na linha que é 1, ele tem que ligar o aquecedor, e na linha que é 0, ele tem que desligar. Certo? Tá? Tu está produzindo cerveja lá. Então, onde é 1, tem que manter aquecido lá o teu negócio com, sei lá, 5.000 litros de cerveja que tu está fazendo industrialmente. E quando é 0, tem que desligar. Tá? E se tu passar da temperatura, estraga todo o lote. Tá? E aí, tu acha que ia fazer diferença? Se tu mantesse ligado ou desligado o aquecedor? Não só nesse caso, mas em todos os casos, que tu projetar um circuito para ele funcionar de uma determinada forma, faz diferença, tá? Nos casos que não tem casos que pode não fazer diferença a saída, o valor da saída. Aí a gente vai ver o que acontece nisso, tá? Aqui não, aqui se é 0 tem que ser 0, se é 1 tem que ser 1. A gente está trabalhando quadradinho, tá? Então, a saída C0 ou C1, ela é muito importante em alguns casos, porque pode ser um sistema de emergência, que daqui a pouco não vai funcionar, entendeu? Tanto faz o sistema de emergência, vamos botar aí, tanto faz. Né? Se aqui, o alarme aqui, entendeu? Então, tu não pode pensar nas entradas como uma coisa banal. As entradas são, como o teu mundo externo está falando com o teu circuito. Tá? E o teu circuito vai fazer coisas, vai tomar ações baseadas no mundo externo. Seja um processo industrial, seja um sistema de emergência, entendeu? Tu não pode simplesmente fazer uma combinação de chaves lá, sei lá, para abrir uma porta e daqui a pouco a porta tinha que abrir, ela fica fechada. Tá? Pode ser perigoso, inclusive, em alguns casos. Aí vão ter casos específicos em que algumas combinações de entrada não importam, porque elas não vão acontecer. Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer nesses casos, tá? Eu não quero que tu só aceite a minha explicação, eu quero que tu internalize isso, né? Tá? Eu não sei, mas alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá? A tabela verdade, ela tem que ser projetada, tá? Ela tem que ser feita da forma como ela é apresentada. Eu tenho essa tabela verdade, então o circuito tem que ser exatamente, tá? Esse circuito tem que ser exatamente como essa tabela verdade está falando, tá? Porque, de novo, isso aqui pode ser o conjunto de sensores dentro de uma caldeira, tá? Onde 0 manda desligar e onde 1 manda ligar. Processos de temperatura, pessoal, eles são lentos nos dois aspectos. Eles são lentos para esquentar, eles também são lentos para esfriar, né? Então, imagina que tu está esquentando uma caldeira sob pressão, por exemplo, certo? Aí falha um sensor, tá? Ou foi mal projetado o circuito, onde era para manter a caldeira desligada, ele continua aquecendo, tá? Então, não vai adiantar os sensores estar te dizendo que tem que desligar, porque o cara que projetou, quando pegou aquela informação dos sensores, ele botou 1 no lugar de 0. E aí a caldeira continua esquentando e ela explode, tá? Isso pode acontecer por falha de projeto ou pode acontecer até com uma falha do próprio circuito, né? Estragou uma porta lógica lá, por exemplo. Ela não entende mais a entrada direito, se é 0 ou se é 1. Tá? Então, aqui eu sou obrigado, tá? Eu sou obrigado a pegar as linhas específicas. Tá? Para cada combinação de entrada, eu tenho uma saída. E é isso que faz cada circuito lógico, tabela, verdade, expressão serem únicos. Tá? Enfim. Eu acho isso importante de entender, tá? Acho isso importante de entender que a tua relação de entrada e saída, ela tem que ser respeitada, senão é uma coisa diferente. Está trabalhando com uma coisa diferente, está pensando numa coisa diferente, tá? Vão ser circuitos diferentes, tá? Vai ser tudo diferente. Então,
Então é isso, tu não pode mudar a tabela verdade. A tabela verdade tem que ser perfeitamente, exatamente, inequivocamente a mesma. O teu circuito tem que implementar exatamente, perfeitamente essa tabela, sem nenhuma mudança. Tá? Porque tu pode estar falando até de uma questão de segurança do teu sistema, tá? Ou de uma operação indevida, né? Lá no seguidor de linha, tá? Tu tem que ligar e desligar o motor certo na hora certa, não é? Tá? Tu não pode simplesmente pegar lá, quando o sensor aqui bateu na linha, eu vou desligar os 2 motores. Não pode, né? Isso não pode acontecer, porque senão o carrinho não vai funcionar, ele vai parar. Vai ficar parado. Tá? Então, melhor? Não sei, eu deixei mais confuso ou melhorei com essa explicação? Nenhum comentário? Melhorou um pouco? Tá bom, obrigado. Então, tu te casa com a tabela verdade que tu tem. Tu não pode fugir dela, tá? Então, quando eu vou fazer o projeto do circuito a partir da tabela verdade, eu vou escolher obrigatoriamente as linhas que são 1. Tá? Tá? Quando eu pegar essas linhas que são 1, eu vou pegar e vou inverter as variáveis que são 0. Tá? Ó, o A e o B. E vou fazer um produto entre todas elas, né? Com as que são 0 invertida. Aqui, essa última não tem nenhum invertido, né? Porque todas são igual a 1. Tá? Aí, como é que eu junto tudo? Eu somo elas. Né? Eu somo elas. Tá? Então, é bem procedimento mesmo. É bem sistemático. É sempre a mesma coisa. Vai ser sempre assim, tá? Não tem mistério. Não tem mistério do sentido, não tem nada... Tá? Mas... Tem explicações teóricas mais aprofundadas sobre isso? Tem, né? Tá? Tu tá pegando uma combinação única, tá? E transformando ela em 1, tá? Se vocês notarem, cada combinação de entrada é única, ela não se repete, tá? A tabela verdade, essas linhas de ABC, é para botar todas as combinações de ABC, elas não se repetem nunca, elas são sempre únicas as combinações, tá? E fazendo isso aqui, esse produto, tá? Tu garante que só essas linhas sejam 1. Só as linhas que são 1, de fato, serão 1. Tá? Então, é bem procedimento mesmo. É bem sistemática a coisa. E tu não pode escolher quais as linhas tu vai escolher. Tu não pode escolher quais as linhas tu quer, né? Tu tem que escolher as linhas que a saída é 1. Tá? Porque a tua tabela verdade... O circuito que implementa a tabela verdade sempre tem que ser o mesmo. Tem que ser a mesma tabela. Tá? Então, os procedimentos, né? É interpretar o problema e gerar a tabela verdade que descreve essa operação. Então, selecionar as linhas que é igual a 1 e realizar uma operação AND. Tá? Realizar a soma de todos os produtos obtidos. Então, eu vou ter um produto para cada linha que é igual a 1 e simplificar a expressão, se possível. Tá? E implementar o circuito simplificado. Essa expressão aqui daria para simplificar? O que vocês acham? Daria, tá? Daria. Tá? Então, essa aqui daria para simplificar, né? Eu poderia botar o B e o C em evidência aqui, por exemplo. Eu já simplificaria o A aqui. Tá? Então, daria para simplificar. Então, tu tira a expressão e depois simplifica. Então, tá. A gente chegou a fazer esse exercício na última aula? Não? Então, olha só. Eu vou resolver aqui para vocês, depois a gente vê o próximo. Tá? Aí vocês tentam fazer o próximo. A gente vai ter uns 10 minutos ainda. Então, olha só. Ele está me dando 3 entradas, A, B e C. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Eu já sei que são 3 entradas A, B e C, então, as entradas A, B, C, elas vão ter que... Tá? Eu vou ter que prever todas as possíveis combinações das entradas ABC. Todas as combinações. Isso é a tabela verdade. É todas as combinações possíveis de entrada. Todas. Todas elas.
No caso aqui, eu tenho 8 combinações, porque 2 elevado na 3 é 8, né? 3 variáveis, 8 combinações. 4 variáveis, 16. Tá? Então, ó, eu estou desenhando aqui a tabela verdade primeiro, porque ela vai ajudar na resolução do circuito, na resolução do problema. Então, vamos lá. Então, imaginem que isso é um sistema de votação, por exemplo. Tá? Imagina que eu tenho 3 donos de uma empresa, tá? E a empresa é super democrática. Aí todo mundo, cada um tem o seu botãozinho para votar sim ou não. Tá? Vamos lá, sim é 1, 0 é não. Tá? Sim é 1, 0 é não. Aí, né, o cara lá da empresa te pede, ó, faz um sistema que toda vez que a maioria votar sim, né, o resultado é sim. A maioria votar não, o resultado é não. Aí vai ter, sei lá, acende uma luz quando for sim, a luz apaga quando for não. Tá? E aí cada um aperta lá da sua mesa e ninguém sabe o que cada um votou. É um sistema de votação secreto. Tá? Então, vocês conseguem, então, eu dei uma camada a mais de complexidade para o problema para ver como ele pode se aplicar ao mundo real, tá? Tá? Mas, basicamente, se tu for traduzir de forma nua e crua o que eu falei, tá? Eu quero um circuito onde a saída X ela é igual a 1 quando a maior parte das entradas for igual a 1. Não concordam que isso é uma tradução nua e crua do todo blá 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 que eu falei do sistema de votação? É uma forma de simplificar o problema para ser mais fácil de tu entender ele de forma digital. Tá? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Os raciocínios? Eu falo muito rápido? É esse o problema? Então, eu vou ficar quieto agora até vocês me darem um feedback. Está muito rápido? Está ruim? Não estou entendendo nada? Tá. Não era a resposta que eu queria ouvir, mas pelo menos se manifestou. Vamos lá. Então, vamos pensar, então, da forma nua e crua, como está escrito aqui. Então, vamos linha a linha. Essa primeira, aí vocês vão ter que participar. Essa linha aqui, ela é 0 ou é 1, a primeira linha? Para essa primeira combinação de entradas. 0. E a segunda linha? 0. E a terceira? E a quarta? Ah, tá. Então não vou mais perguntar. Porque tu entendeu, então. Tá? Então é isso mesmo, ó. Tá? Por que essas 3 primeiras foram 0? Porque elas têm mais zeros que 1. E essa terceira aqui, ela tem mais 1 que 0, né? Então ela é 1, porque é o que o programa está dizendo. A saída X é 1 quando a maior parte das entradas for igual a 1. Tá? Essa aqui, quem disser que não é 0, está mentindo. Certo? E todas essas outras aqui vão ser 1. Se fosse um sistema de votação e cada um, o chefe A, o chefe B, o dono, né, não é chefe, o dono, o dono A, o dono B, o sócio A, o sócio B, o sócio C, tá? Eles têm, cada um tem esse botão. Se eu decidisse que eu vou querer, vai mudar essa bela verdade e essa primeira linha vai ser 1. Ia dar guerra na empresa, né? Se eles descobrissem, todo mundo votou 0 e deu 1. Tá? Então, então, a importância de tu manter a tabela verdade como ela é. Tu não pode mudar nada da tabela verdade. Tá? Ela, na realidade, é a coisa mais importante que tu tem. Ela é a descrição do teu problema. Tá? Mudou a tabela verdade, é como se fosse outro problema, porque não tem nada a ver com esse teu aqui. Ah, mas mudou só uma linha, professor. Beleza. Se tua tabela tiver, se for 2 na 5 lá, que são, deixa eu pensar, 32 linhas da tabela, tá? Se dentro dessas 32 linhas, uma linha tu errou, tá errado o circuito. Já tá errado, porque vai dar problema em algum momento. É tipo bug num programa, né? Se tu botou lá uma função errada, escreveu um negócio errado no lugar errado, pode ser que de primeira não dê problema.
né? Mas vai ter uma situação específica do programa que vai dar, né? Vocês viram programação, vocês devem ter passado um pouco por isso, né? E vocês viram que ele funciona, o programa, às vezes, para alguns casos, mas ele não acaba não funcionando para todos. Passaram por isso? Espero que sim, né? Porque aí quer dizer que vocês estão aprendendo a programar. Tá? A tabela verdade é a mesma coisa. Se uma linha for diferente, né, quer dizer que para aquele caso específico, tá, o teu circuito não funciona. Aí ele não funciona, de fato. Mas beleza. Então, a gente traduziu o problema para uma tabela verdade. Tá? Quais as linhas que eu vou selecionar? As linhas que são igual a 0. As linhas são igual a 1, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Concordam? Concordo. Muito obrigado. Tá. Aí eu preciso achar a expressão de cada uma das linhas, que é uma AND entre as variáveis da linha. Nessa AND, as variáveis que são 0, elas aparecem invertidas. Então, olha aqui, ó, para essa primeira linha, vai ser A invertido, vezes B e vezes C. Nessa outra linha, vai ser A vezes B invertido, vezes C. Aqui, só pode aparecer um invertido, né? Pela questão do problema, tá? Em cada uma das expressões. E aqui vai ser A vezes B vezes C. Tá? Porque não tem nenhum invertido, não tem nenhum 0 nessa linha. E aí, como é que a gente monta essa tabela, essa saída? Então, a saída X, ela vai ser a soma de todas as expressões, ó. A invertido vezes B vezes o C, mais A vezes o B invertido vezes o C, mais A vezes B vezes C invertido, mais A vezes B vezes C. Tá? E aí depois simplifica a expressão. E aí acabou. Tá? A simplificação a gente não vai trabalhar agora, porque a gente está trabalhando essa outra coisa. Aqui. Certo, pessoal? O outro exercício não vai dar tempo de fazer. Mas aqui, ó, aqui está a resposta. Esse aqui é a resposta, tá, do exercício, a mesma que a gente achou aqui, ó, tá? E aqui está a simplificação dela, tá? A simplificação dela e o circuito, tá? Esse é o exercício que a gente acabou de resolver. É esse o circuito final, ali está a simplificação. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta de alguma coisa que ficou nebulosa da aula? Pode fazer, é o momento. Não? Vocês estão menos participativos hoje do que o normal, apesar de ainda estarem participando um pouco. Alguém quer fazer algum comentário e está com vergonha porque está sendo gravado? Eu posso parar de gravar, se vocês quiserem. Ó, vou parar de gravar nesse momento, então. Tá? E aí vocês podem perguntar se vocês quiserem. Tá?